Bom dia, hoje é dia 2 de março e depois de vários dias com o devocional do dia, vamos voltar à programação padrão. Começando aqui com o devocional da manhã e mais tarde às 8 horas o devocional da noite. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em 1 Samuel 13, versículo 20. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Bom, vamos lá para o nosso devocional da manhã, que tem como base 1 Samuel. Então vamos ler a introdução. O primeiro livro de Samuel, da Bíblia Spurgeon. Circunstância da escrita. A antiga tradição sugere que os livros de 1 e 2 Samuel formavam originalmente um único livro. Na Bíblia hebraica é assim. O livro de Samuel é um livro só. Por isso que é a diferença entre os números de livros da Bíblia protestante do Antigo Testamento com a Bíblia hebraica. Alguns estudiosos acreditam que Samuel foi em grande parte responsável pelo material redigido até Samuel 25, e os profetas Natã e Gad deram uma contribuição significativa ao restante, baseado em 1 Crônicas 29, versículo 29. Esta proposta, no entanto, deve permanecer especulativa, porque os livros não trazem o nome de seus autores. 1 Samuel 27, versículo 6, sugere que o livro não foi concluído até algumas gerações após a divisão do reino por volta de 930 a.C. Após a conquista da terra por Israel durante o dia de Josué, Israel entrou em um tempo de apostasia. O livro de Juízes descreve as recorrências de um ciclo com fases previsíveis. Primeiro, o povo pecou contra o Senhor e caiu em idolatria. Segundo, o Senhor levantou um adversário para afligi-los e fazê-los retornar para eles. Terceiro, o povo clamou ao Senhor demonstrando arrependimento. E quarto, o Senhor levantou um juiz e lhes trouxe libertação através dele. O famoso versículo do livro de Juízes. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25 descreve apropriadamente o período. O livro de 1 Samuel retoma o registro histórico no final desses dias tempestuosos. Contribuição para a Bíblia. Os livros de 1 e 2 Samuel descrevem a transição de Israel de uma sociedade vagamente tribal sob a orientação de Deus, uma teocracia, para uma liderança centralizada sobre um rei que prestava contas a Deus, uma monarquia. A vida e o ministério de Samuel moldam este período e reestruturação em grande parte à medida que leva o povo de volta para Deus. O reinado de Saul destacou os perigos que os israelitas enfrentaram por clamor por um rei para ser liderado. As advertências de Samuel caíram em ouvidos surdos, porque o povo de Deus tinha a intenção de se tornar como as nações ao seu redor. Por fim, eles conseguiram o que pediram, mas pagaram um preço terrível. A vida de Saul é uma advertência para confiarmos no tempo de Deus para as provisões da vida. O reinado de Davi testificou as incríveis obras que o Senhor poderia realizar e faria através de uma vida que se rendesse a ele. O segundo rei de Israel parecia bastante constante da bênção de Deus em sua vida e exibia um coração terno para as coisas de Deus. Gerações posteriores recebiam bênçãos por causa da vida de Davi. O pacto especial de Deus com Davi encontrou seu último cumprimento em Jesus, o filho de Davi. As consequências do pecado de Davi com Betseba, no entanto, é uma advertência para todos que experimentaram a atração do pecado. Deus responsabiliza seus filhos por suas ações. Até mesmo pecados perdoados podem trazer consequências terríveis. Estrutura. Os primeiros 7 capítulos de 1 Samuel descrevem o nascimento de Samuel, seu chamado e ministério inicial entre os israelitas. O capítulo 8 mostra uma grande virada quando o povo pede um rei para governá-los. Agora, prepara-nos um rei para julgar como todas as nações. Os capítulos 9 ao 12 descrevem a seleção de Saul sob a direção de Deus, mas ainda assim não representava sua perfeita vontade para aquele tempo. 1 Samuel do 13 ao 31 descreve as vitórias e fracassos de Saul. Saul era um rei que tinha grande estatura física e habilidade militar, mas seu coração não era um com o Senhor. Com a falta de vontade em obedecer os mandamentos do Senhor e, em última instância,
superou suas habilidades e os capítulos 16 a 31 descrevem a derrocada de seu reinado. Durante esse tempo, Deus levantou Davi e estava preparando-o para o dia que lhe sucederia Davi, um fato que Saul gradualmente foi percebendo. Spurgeon, em 1 Samuel, grandes resultados podem depender de um pequeno incidente. Os pivôs das histórias são microscópios, por isso é muito importante que aprendamos que as menores coisas são organizadas pelo Deus da providência, tanto quanto os eventos mais surpreendentes. Aqueles que contam as estrelas do céu também numerou os cabelos de nossa cabeça. Nossas vidas e mortes são predestinadas, assim como nosso deitar e nosso levantar. Se tivéssemos faculdades perceptivas suficientes, poderosas, veríssemos a mão de Deus claramente, não só cada pedra do nosso caminho, como também na revolução da Terra. Ao assistirmos nossas próprias vidas, veríamos claramente que em muitas ocasiões o peso do menor grão é que faz o ponteiro da lança mexer. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon de 1 Samuel. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. O devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Pelo que todo Israel tinha a descer aos filisteus para amolar a relanha ao seu aro. Não, peraí. Pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado e sua enxada e seu machado a sua foice. Estamos envolvidos numa grande guerra contra os filisteus do mal. Cada arma do nosso alcance deve ser usada. Pregar, ensinar, orar, dar. Tudo o que precisa ser colocado em ação e talentos que puderem ser usados no serviço devem ser empregados agora. Enxadas, machados e foices podem ser úteis para matar filisteus. Ferramentas ásperas podem ser usadas com golpes duros e matanças na primeira, mas não precisa ser feita elegantemente, desde que seja feito com eficácia. Cada momento dentro ou fora da temporada, cada fragmento de habilidade treinado ou não, cada oportunidade favorável ou não, precisa ser usada para os inimigos. São muito e nossa força é escassa. A maior parte das nossas ferramentas precisam ser afiadas, precisamos rapidez, percepção, tato, força, prontidão. Em resumo, a adaptação completa ao trabalho do Senhor. Senso crítico e algo muito escasso entre os dirigentes das empresas cristãs. Precisamos aprender com nossos inimigos, se possível, e então fazer os filisteus afiarem nossas armas. Esta manhã, vamos observar o suficiente para aprimorar nosso zelo durante o dia pela ajuda do Espírito Santo. Você vê o vigor dos religiosos, como eles vagam mar e terra para fazer um convertido? Devem eles monopolizar todo o fervor? Note os devotos pagãos que torturam, suportam ao serviço de seus ídolos. Só eles podem exibir paciência e autossacrifício. Observe o príncipe das trevas, como é persistente em seus esforços, como é ousado em sua tentativa, como é corajoso em seus planos, como se esmera em seus enredos, quanto energia em tudo. Os demônios são unidos como um homem em suas rebeliões infames, enquanto nós, crentes em Jesus, estamos divididos em nosso serviço a Deus e raramente trabalhamos em união, que na mesma medida que Satanás se empenha para enredar suas vítimas, aprendemos a ir como os bons samaritanos ao encontro de alguém que possamos abençoar. Então, esse é o nosso devocional da manhã. Que você use o dom que Deus te deu de pregar, de orar, de compartilhar, para abençoar a vida das pessoas, porque nós temos grandes inimigos. Quanto mais divisão no nosso meio, pior fica. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, como eu falei no início, nós voltamos com o devocional da noite lá no TikTok. Tenha um bom início de semana, uma boa segunda-feira e até o próximo.